pressão está relacionada com uma força que forma 90 graus com uma determinada superfície e também com a área em que essa força é aplicada. Então, quando calculamos a pressão, vimos em videoaulas anteriores que a pressão é definida como sendo a razão entre a força perpendicular à superfície e a área de contato. Entretanto, vamos utilizar essa definição e ampliar o estudo da pressão. Vamos nessa videoaula falar sobre a pressão exercida por um líquido. E eu coloquei aqui duas imagens muito interessantes que relacionam exemplos práticos sobre a pressão. Então, na figura acima, você pode perceber que existem duas pessoas que estão mergulhando a uma certa profundidade. Então, quando uma pessoa está mergulhando, por exemplo, você tem uma quantidade de água existente sobre a pessoa. A pessoa sofre a ação de uma pressão, a pressão exercida pela coluna de água que está sobre a pessoa. Então, nessa situação, conforme podemos verificar, vamos analisar nessa videoaula exclusivamente a pressão exercida por um líquido. O que ocorre? Quando você mergulha, então, quando você vai fazer um mergulho, quanto maior a profundidade que você está, maior será a pressão exercida pela água sobre você. Então, por exemplo, quando você vai fazer um mergulho, você tem que estar atento à profundidade que você está por causa da pressão exercida pela água. A água está sobre você. Então, a água, nessa situação, vamos observar que existe uma coluna de água e a força gravitacional, a gravidade, atrai essa coluna de água para baixo e essa coluna de água exerce uma força sobre você. Se existe uma força perpendicular a uma área, você pode utilizar o termo pressão, você pode estudar em termos de pressão. E a segunda situação, a segunda figura, é um aparelho conhecido como esfigmomanômetro. Talvez você não ouviu falar desse termo, mas esse é um aparelho que as pessoas costumam utilizar em muitas situações para medir a pressão. Então você coloca no braço esse aparelho, você envolve o braço da pessoa com esse objeto aqui e você começa a apertar com o estetoscópio. Você consegue, que é esse dispositivo aqui, você consegue medir a pressão. Então, muitas vezes, uma pessoa pode estar, por exemplo, ela pode não estar sentindo muito bem, ela pode estar achando que a pressão está muito baixa. O que é feito, então? É necessário que a pressão seja medida. É necessário efetuar uma medida da pressão. Como é feito isso? Você pode utilizar, por exemplo, o esfigmomanômetro. Então, nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos explicar dois exemplos que ocorrem em situações práticas. Uma delas é o mergulho e a outra é a medida da pressão utilizando um esfigmomanômetro. Vamos observar, então, a seguinte situação. Nós temos dois objetos, dois recipientes. Esses dois recipientes, vamos imaginar que eles estão fechados aqui em cima. O que importa agora para a gente é saber o seguinte. Esse recipiente contém um determinado líquido. Esse recipiente é cilíndrico, é o mesmo recipiente da situação 1, é equivalente, é idêntico da situação 2. Mas na situação 1, você coloca o líquido a uma certa altura. Então, existe uma coluna de líquido que tem uma certa altura. O líquido exerce pressão sobre essa base desse recipiente? Sim, ele exerce pressão. Por quê?
Porque você tem essa coluna, ela tem um peso, ou seja, a força da gravidade atrai essa coluna para baixo. Essa coluna, nós podemos observar aqui, coluna do líquido está em repouso. Você poderia afirmar aqui que existe uma força de reação chamada de normal, reação ao apoio, a força existente do apoio. Então você tem a normal para cima e a reação da normal para baixo. Como esse objeto está em equilíbrio, o que ocorre é que essa coluna, aliás, não é fato de ele estar em equilíbrio, mas como nessa situação, esse objeto, essa coluna que está em equilíbrio, ela está realizando uma força, aplicando uma força sobre essa área. E essa força, o valor dessa força é igual ao peso dessa coluna de líquido que nós temos. O que ocorre então? Então existe uma pressão, é a pressão exercida por essa coluna de líquido. O que ocorre se aumentarmos a quantidade de líquido, aumentarmos nessa situação a coluna, a altura da coluna de líquido? Então você vai colocar aqui uma maior quantidade de líquido e você tem agora uma coluna cuja a área da base é a mesma, mas você tem uma altura maior. O que ocorre? Você tem muito mais massa do líquido nessa situação do que nessa situação. Então, você pode observar que a força exercida por essa coluna sobre a base na situação 2 é maior do que na situação 1. Podemos afirmar, então, o seguinte, que a pressão exercida pelo líquido, vamos também supor aqui que é o mesmo líquido, por exemplo, água e água. Então você tem água nessa situação e água nessa situação. Você tem uma coluna de água, essa coluna de água vai exercer uma força nessa área. Nessa outra situação, a coluna de água, ela tem uma altura maior. E ela exerce uma força. E ela exerce uma força maior sobre essa base. A área da base 1 é a mesma área da base 2. O que ocorre, então? Em qual objeto, em qual recipiente, a pressão exercida pelo fluido, pelo líquido, na base é maior? A pressão exercida pelo líquido será maior na situação 2. Por quê? Porque a coluna de líquido sobre o ponto, sobre a região 2, é maior do que a altura da coluna do líquido que existe na situação 1. Então, quanto maior essa altura da coluna do líquido, considerando essas situações, maior será a pressão. Então, se você adicionar mais líquido, você vai aumentar a pressão sobre a base. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Se aqui for água e aqui também for água, e você adiciona mais um pouco de água, o que acontece? Você tem um peso maior, você tem uma força maior para baixo, que tem o mesmo valor do que o peso, e nessa situação você tem que essa altura da coluna, ela aumentou. Podemos, então, nessa situação, vamos analisar a pressão sobre a parte inferior. Nós não estamos se preocupando com a área, porque a área na situação 1 é exatamente igual à área na situação 2. Pressão é igual a força dividido pela área. Então, o que ocorre? A força sobre a área na situação 2 é maior do que na situação 1. O que podemos identificar, então? Quanto maior a altura dessa coluna de água, maior a pressão. Então, podemos afirmar que a pressão na situação 2, a pressão exercida por quem? Pelo fluido, pelo líquido que está sobre essa determinada área. A pressão na situação 2 é maior do que a pressão na situação 1. Por que conseguimos fazer essa análise? Porque, observando essas duas situações,
percebemos que a altura da coluna de líquido sobre a situação 2 é maior do que na situação 1. O que ocorre muitas vezes quando falamos em mergulho, ao invés da altura da coluna de líquido sobre um determinado ponto, nós utilizamos o termo profundidade. Então, se você observar aqui a partir desse ponto, considerando esse ponto como um nível 0, você tem essa profundidade. Se você considerar esse ponto como nível 0, o ponto 1 está numa profundidade. Então, se nós observarmos em termos de um mergulho, por exemplo, e considerarmos esse ponto, à medida que você vai descendo aqui, a coluna de líquido sobre você vai ficando cada vez maior. A altura dessa coluna é cada vez maior. Consequentemente, a pressão vai aumentando. Podemos, então, novamente, vamos revisar esse ponto que é muito importante. Quando você mergulha, vamos considerar esse ponto 0. Quando você mergulha, a coluna de água sobre você vai tendo uma altura cada vez maior. A altura dessa coluna vai ficando cada vez maior. Como essa altura dessa coluna de água sobre você vai ficar cada vez maior, a pressão sobre você é cada vez maior. Então, quanto maior a profundidade, podemos concluir que quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida pelo líquido. É exercida por essa coluna de líquido. Agora, como poderíamos calcular essa pressão? Então, já percebemos que o fluido, o líquido, ele exerce pressão sobre essa base. O que vamos e percebemos também que quanto maior é essa coluna de líquido sobre a base, quanto maior é a altura dessa coluna, pois essa área é a mesma dessa, o que ocorre? Maior a pressão. Vamos então determinar a pressão exercida por uma coluna de líquido sobre uma determinada área, a área da base. O valor dessa força, nessa situação de equilíbrio, o valor dessa força em módulo é igual ao valor do peso. O que ocorre é que a base exerce essa coluna, ela exerce uma força sobre a área da base. Essa força não é a força-peso. É uma força de reação ao apoio. É o que nós chamaríamos de reação da normal. Mas, o que é importante você saber aqui, que essa força, nessa situação, o módulo dela, o valor dela é igual ao peso. E peso é fornecida pela equação massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos calcular, então, pressão exercida pelo líquido. A pressão exercida pelo líquido sobre essa área da base. Vamos imaginar, então, esse recipiente cilíndrico que está completamente cheio de um determinado líquido. E essa coluna possui uma determinada altura. A pressão, então, vai ser definida como a força, essa força perpendicular à superfície, dividido pela área. Conforme falei anteriormente, essa força ela tem o mesmo módulo, o mesmo valor que o peso. Então, essa força é dada por m vezes g, dividido pela área. Se você soubesse a massa, a aceleração gravitacional e a área da base, você poderia determinar a pressão exercida pelo líquido. Mas vamos escrever isso de outra forma. Vamos relembrar que a densidade, em alguns locais você encontra massa específica, quando você refere-se a uma substância específica, mas o raciocínio é o mesmo. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Podemos escrever, ao invés de densidade igual a massa dividido pelo volume, podemos escrever massa igual a densidade vezes o volume. Densidade de quem? A densidade do fluido. Você pode ter um fluido composto, por exemplo, só por água, mas você pode ter uma mistura. Então, nesse caso, vamos utilizar densidade. Massa igual densidade vezes o volume. Então, ao invés de escrevermos
massa vezes a aceleração da gravidade, no lugar de massa, vamos escrever densidade vezes o volume. Então, a pressão exercida pelo líquido, nós vamos escrever densidade vezes o volume, no lugar de massa, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. Foi apenas uma substituição nessa equação. Mas, em um cilindro, nós vamos utilizar nessa demonstração, nessa dedução, um cilindro. Mas o resultado vale em qualquer situação. O volume de um cilindro é fornecido pela área da base vezes a altura. Vamos então novamente substituir. Temos que a densidade, a pressão exercida pelo líquido é igual a densidade vezes o volume do líquido, que é o volume nessa situação do recipiente, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. Mas o volume desse recipiente é a área da base vezes a altura. Então vou substituir, no lugar desse V, vou colocar a área da base vezes a altura. Temos então que a pressão exercida pelo líquido é fornecida por densidade vezes A vezes H vezes G dividido por A. O A e o A você pode cancelar. Temos então que a pressão exercida por um líquido é dado pela densidade, aceleração da gravidade e altura. Altura de quem? Altura da coluna de líquido que está sobre você. Então, a pressão exercida pelo líquido, nessa dedução, fornece algo interessante. A pressão não está relacionada diretamente com a área da base. A pressão exercida pelo líquido, ela depende de 3 elementos. Ela depende da densidade do líquido, se for um líquido de uma substância, sua massa específica, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de líquido sobre aquele ponto. Quando você mergulha, essa altura você pode pensar em profundidade. Então, quando você está numa profundidade de 10 metros, existe uma coluna de água sobre você que tem uma altura de 10 metros. Então, existe uma coluna de água de altura de 10 metros sobre você. Outro resultado interessante, esse resultado, essa equação também é conhecido como teorema de Stevin ou lei de Stevin. Quando falamos em pressão exercida pelo líquido, então pressão exercida pelo líquido é fornecida por densidade, gravidade e altura da coluna do líquido. Como vamos determinar a diferença de pressão entre dois pontos? A pressão ela vai depender da densidade. Se a densidade não muda entre dois pontos, vamos imaginar um ponto aqui, uma profundidade menor, e outro ponto em uma profundidade maior. A densidade não vai sofrer alteração, a aceleração gravitacional entre dois pontos, nessa situação, também não será importante, na verdade não vai acontecer. Então a densidade vezes a aceleração gravitacional, em alguns metros ou centenas de metros, desprezível, vezes a profundidade. Então, o que acontece aqui? Se você quer mudar a pressão exercida sobre o líquido, basta você alterar a profundidade. Então, a variação de pressão em dois pontos de um líquido depende da densidade, da gravidade e da variação de profundidade. Esse resultado é muito importante, conforme veremos a seguir. Vamos fornecer, então, alguns exemplos. Primeiro exemplo, um determinado recipiente preenchido com água tem 5 metros de profundidade. Mas esse recipiente ele é cilíndrico ou ele é um paralelepípedo? Isso não importa, porque vimos anteriormente que a pressão exercida por um líquido depende da densidade, aceleração gravitacional e da profundidade. Determine a pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente. Esse recipiente não precisa ser cilíndrico, pois no resultado obtido, a forma do recipiente não está presente.
Então, vamos calcular aqui. Resolução. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, mas no sistema internacional, a pressão Pascal é em Newton por metro quadrado. Então, não vamos utilizar a densidade em gramas por centímetro cúbico. Vamos utilizar em quilogramas por metro cúbico. Como faremos isso? Basta multiplicarmos esse valor por 1000. Então, a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Para calcularmos a densidade do líquido, a pressão, aliás, exercida pelo líquido, basta utilizarmos a lei de Stevin, o teorema de Stevin. Pressão exercida pelo líquido é a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, ou a altura da coluna de líquido sobre aquele ponto. A densidade da água é 1000, a aceleração gravitacional vamos utilizar 10 e a altura 5. A altura da coluna de líquido, da água. A pressão, então, exercida pelo líquido é igual a 50.000 newtons por metro quadrado ou 50.000 pascal. Próximo exemplo. Observem o seguinte, então, antes da gente ir para o próximo exemplo, observem que quanto maior a profundidade, maior a pressão naquele determinado ponto. Isso é muito importante quando você mergulha, compreender essa questão. Próximo exemplo, vamos observar então esse próximo exemplo que tem relação também com o mergulho. Em um determinado recipiente preenchido com água, a pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente é igual a 3 atm. Nós não falamos até o momento sobre esse atm, vamos falar numa próxima videoaula, mas a atm é também chamada de atmosfera. É a pressão atmosférica ao nível do mar. Por quê? Porque quando você mergulha, existe uma coluna de líquido sobre você, mas quando você está na superfície terrestre, existe uma coluna de ar sobre você, e essa coluna de ar também exerce uma pressão. Ao nível do mar, essa pressão é de 1 atm, o que equivale a aproximadamente 100.000 pascal. Então, quando falamos em nível do mar, a pressão é igual a 1 atm, mas atm não está no sistema internacional. Um atm é igual a 100.000 pascal. Vamos utilizar esse resultado. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Nesse exemplo, como estamos utilizando o sistema internacional, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. E a pressão exercida pelo líquido, o problema já fornece. Pressão exercida pelo líquido é igual a 3 atm. Mas 1 atm é igual a 100.000 pascal. Então vamos utilizar 3 atm igual a 300.000 pascal. Ou 300.000 newtons por metro quadrado. Vamos utilizar então pressão exercida pelo líquido igual densidade vezes aceleração gravitacional vezes H. A pressão exercida pelo líquido já é fornecida, 300.000 pascal. A densidade da água é 1000, a aceleração gravitacional é 10, 1000 vezes 10, 10.000. Resolvendo essa equação, a altura ou profundidade é igual a 300.000 dividido por 10.000. Então, a altura da coluna de água sobre essa determinada região, ou a profundidade, quando falamos em termos de mergulho, é igual a 30 metros. Observem que resultado interessante. A pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar, veremos mais numa próxima videoaula como isso foi medido, inclusive, ela é igual a 1 atm. Agora, se você está a 30 metros de profundidade, a pressão exercida pelo líquido é igual a 3 atm. Então, se você mergulhou e você está a 30 metros de profundidade, a pressão que o líquido faz, apenas que o líquido exerce, é igual a 3 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Esse resultado também é muito importante quando falamos em mergulho. Outro exemplo. Esse é o nosso último exemplo.
A figura abaixo mostra uma piscina que está preenchida com água. Então, essa é uma piscina hipotética, um pouco diferente, e ela foi preenchida com água. Letra A. Determine a pressão exercida pelo líquido nos pontos A, B e C. E a letra B. Determine a variação da pressão exercida pelo líquido entre os pontos B e C. Observem o seguinte, vamos revisar um pouco. A pressão exercida pelo líquido, pela coluna de líquido, ela não depende do formato do recipiente. Ela é fornecida por densidade, aceleração da gravidade e a profundidade. Ou seja, a altura da coluna sobre você, sobre aquele ponto. Observem o ponto 6, o ponto B, aliás, e o ponto C. Quando nós falamos em pressão, é muito importante que nós estamos analisando nessa situação a pressão exercida por um líquido. Em que local a pressão é maior? A ou B? Vamos esquecer o C por enquanto. A ou B? No ponto B, você tem uma coluna de líquido cuja altura é maior do que em A. Então, a pressão em B é maior do que a pressão em A. A pressão exercida por quem? Pelo líquido. Estamos, nesse exemplo, falando apenas sobre a pressão exercida pelo líquido. Nessa situação B, a pressão exercida pelo líquido é maior do que a pressão no ponto A. Por quê? Porque você tem uma coluna de água cuja altura é maior. Outra forma de explicarmos isso, em termos de mergulho, a profundidade em B é maior do que a profundidade em A. Agora, o que podemos afirmar sobre B e C? Professor, mas veja bem, talvez você pode pensar assim, professor, mas essa área em C é diferente da área em B, nessa região B. Mas, observem esse resultado. A pressão exercida em B e em C, ela depende apenas, de acordo com o teorema de Stevin, da densidade, da aceleração gravitacional e da profundidade. O que diferencia o ponto B e o ponto C? A densidade é a mesma? Sim, pois você tem água e água. A aceleração gravitacional é a mesma? Sim. E a altura da coluna de líquido sobre esses dois pontos tem a mesma? É igual? Aliás, essa altura é igual? Sim. Os dois pontos B e ponto C estão na mesma profundidade. Essa região que estou utilizando com o mouse aqui, passando aqui com o mouse, ela não importa, não interfere. Se você tivesse apenas um filetezinho aqui de água a uma profundidade de 6 metros, é a mesma coisa em termos de pressão nesse ponto C. A pressão no ponto C vai ser exatamente igual à pressão no ponto B. Por quê? Porque a pressão ela depende apenas desses 3 elementos. De acordo com o teorema de Stevin, poderíamos calcular a variação de pressão. Variação de pressão depende da variação da profundidade. Entre B e C, existe alguma variação de profundidade? Não. Profundidade é a mesma, eles estão no mesmo nível. Percebam que eles estão no mesmo nível. Se você desenhar aqui uma reta horizontal, você vai perceber que eles estão no mesmo nível. Então, pontos no mesmo líquido que estão na mesma horizontal têm a mesma pressão, sofrem a mesma pressão. A pressão, nessa situação, estamos considerando a pressão exercida, né? Pressão realizada pelo líquido no ponto B e no C, a pressão exercida pelo líquido é igual. Então, quando você tem um fluido, um líquido, esse ponto B e o ponto C, eles estão na mesma horizontal, eles estão no mesmo nível. E de acordo com o teorema de Stevin, a variação de pressão é zero, porque a variação de profundidade é zero. Assim, líquidos que estão no mesmo nível, pontos de um líquido que estão no mesmo nível horizontal, estão na mesma pressão. Esse resultado é muito importante. Vamos calcular a letra A, determinar a letra A e a letra B. Letra A, determine a pressão exercida pelos líquidos nos pontos A e B e C. Então, basta você utilizar a equação. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico.
que é igual a 1.000 kg por metro cúbico, aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ponto A. Pressão é igual a densidade, gravidade, essa altura da coluna sobre o ponto A. 3 metros. Basta substituirmos, temos que a pressão é igual a 30.000 newtons por metro quadrado. Pressão exercida pelo fluido no ponto B. Densidade, gravidade e essa profundidade, essa altura da coluna do líquido sobre esse ponto. A densidade igual a 1.000, a aceleração gravitacional é 10 e a profundidade 6. Então a pressão é igual a 60.000 newtons por metro quadrado. Vamos determinar em C. Em C a profundidade é a mesma. Vamos substituir densidade, aceleração gravitacional, profundidade. Temos também que a pressão em C é igual a 60.000 newtons por metro quadrado. Foi o que falávamos anteriormente. Você não precisaria fazer cálculo para calcular a diferença de pressão. Podemos utilizar os dados que nós temos, mas não é necessário. A variação de pressão é a pressão em B menos a pressão em C. 60.000 menos 60.000 é igual a zero. O que ocorre? A variação de pressão é zero. Por que a variação de pressão é zero? A variação de pressão é zero porque eles estão no mesmo nível. Você tem dois pontos de um líquido que estão no mesmo nível, na mesma linha horizontal. Então, a pressão no ponto B é exatamente igual à pressão no ponto C. Então, a diferença de pressão, utilizando a lei de Stevin, é zero. Uma aplicação prática nessa situação é o que nós chamamos de vasos comunicantes. Mais adiante, vamos avançar também no estudo dos vasos comunicantes. Podemos observar o seguinte nessa questão. O ponto B e o ponto C, eles estão na mesma linha horizontal, líquidos ao longo da mesma linha horizontal, pontos de um líquido ao longo dessa mesma linha horizontal, estão na mesma pressão. Um exemplo é o esfigmomanômetro. Então, o esfigmomanômetro é um dispositivo utilizado para determinar a pressão. Você pode medir a pressão. Como ele é utilizado? Talvez você já tenha utilizado ou visto alguém utilizar. Você utiliza essa região, você prende o braço, você vai apertando aqui, pressionando o braço, certo? Você utilizando aqui o estetoscópio, você vai daqui a pouco observar, você consegue identificar, você vai ouvir, aliás, e você consegue identificar a pressão, uma pressão inferior e uma pressão superior. Você vai observar, vai ouvir 2 pontos, vai conseguir identificar 2 pontos. Então, nessa situação, a pessoa, por exemplo, que vai fazer a medida, vai informar, olha, a pressão é 12 por 8, por exemplo. Mas como foi possível medir a pressão? Vamos utilizar novamente essa ideia do teorema de Stevin e dos vasos comunicantes também. Então observem o seguinte, vamos imaginar aqui um bonequinho, uma pessoa, aqui tem o coração da pessoa. O coração, o fluido que está no coração, ele possui uma certa pressão. O que é feito então? Você coloca o braço lateral aqui e você coloca o esfigmomanômetro nesse ponto. Vocês podem observar, por exemplo, quando você vai medir a pressão, que você utiliza o esfigmomanômetro nesse ponto. A pessoa está sentada, por exemplo, e o esfigmomanômetro é colocado nesse ponto. Por que o esfigmomanômetro é colocado nesse ponto? Porque nesse ponto você tem sangue aqui passando pelas veias, você tem o coração nessa região, né? Você tem a circulação de sangue. O que ocorre então? Você utiliza o esfigmomanômetro nesse ponto, porque esse ponto B e o ponto A, você tem sangue aqui e sangue aqui. É o mesmo líquido. E se você desenhar uma linha horizontal, você vai perceber que o ponto A e o ponto B, eles estão no mesmo nível horizontal. O que nós podemos concluir? De acordo com os exemplos anteriores. Pontos de um mesmo líquido que estão na mesma horizontal, na mesma linha horizontal, ou superfície horizontal, eles estão na mesma pressão.
Então, o que ocorre quando você utiliza o esfigmomanômetro, a pressão que você vai medir é a pressão nesse ponto. Mas ela é exatamente igual à pressão nesse ponto A, que está relacionada com o coração. O que ocorre, então? No coração você tem o bombeamento de sangue. Então, o que ocorre, então, pessoal, nessa situação? Você vai utilizar o esfigmomanômetro nessa posição B, desde que esse ponto B ele fique na mesma horizontal. Você não vai utilizar o esfigmomanômetro aqui no pé, por exemplo, você vai utilizar nesse ponto, desde que esse ponto, você também não vai levantar o braço. Se você levantar o braço, esse ponto vai ficar não está no mesmo nível do que o ponto A. Então, o que você faz? Você utiliza o esfigmomanômetro nesse ponto. Por quê? Porque a pressão no ponto B será igual no ponto A. Então, se eu sei a pressão no ponto B, eu sei a pressão no ponto A. Essa é uma aplicação do que chamamos de vasos comunicantes e também do teorema de Steve. Teorema de Steve. Pontos do mesmo líquido que estão ao longo dessa mesma linha horizontal estão na mesma pressão. Então é por isso que você utiliza o esfigmomanômetro nesse ponto, porque a pressão que ele vai fornecer, que é a pressão nesse ponto aqui, é a mesma em A. Essa foi então, pessoal, uma aplicação prática muito interessante quando utilizamos a pressão, o cálculo da pressão, por exemplo, exercida por um líquido.